Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula no curso de regulador de máquina injetora. E dando continuidade à parte de moldes, que a gente está falando, já estamos apresentando aqui para você, é muito importante você entender a configuração do molde, e principalmente os canais que estão nos moldes de injeção, tá? É preciso entender como os canais são configurados. É lógico que aqui, reforço mais uma vez, você não vai sair projetista de molde, mas você tem que ter o conhecimento básico de como é que funcionam esses canais. Nas aulas passadas, nós temos um módulo, esse módulo de moldes, basicamente é o mesmo módulo, uma parte dele, do nosso curso de SMED, Por isso que em alguns momentos eu até citei algumas questões de troca rápida de moldes. Então eu sugiro você que queira conhecer mais da ferramenta e de métodos, sobre como trocar um molde de maneira mais eficiente, dá uma passadinha no nosso curso lá de SMED, que também está muito recheado de informações, tá joia? A partir desse momento, já entramos num ponto um pouco mais específico do curso de regulador de máquina injetora. Até lá, o módulo era um módulo padrão, tá bom? E aqui, então, nós temos um módulo mais específico. Então, vem comigo que eu vou te mostrar quais são os canais do molde de injeção. Então, vamos falar uma coisa para vocês. Vamos entender agora o que é a lei básica de viscosidade, tá? A lei básica de viscosidade nada mais, nada menos do que a tensão de cisalhamento igual a viscosidade vezes a taxa de cisalhamento. Entendeu aí? Não? Então não se preocupa que eu falei rápido justamente para você dar uma olhada nisso aí e falar, meu Deus, e agora? Como é que eu vou dar conta dessas informações? Fica tranquilo que a gente não precisa aprofundar o nosso conhecimento neste ponto. É claro que se você quiser fazer isso, estudar um pouco mais de reologia dos polímeros, é bem bacana, é bem interessante para entender. Mas, basicamente, pessoal, esse slide está aí que é para dar uma assustada mesmo. Fala, meu Deus, o que eu vou falar agora? Eu vou ver, O Wilton vai falar sobre lei básica da viscosidade, mas vamos entender isso quando a gente tiver um curso aqui no Nova Meta de reologia, tá? Enquanto isso, não é o nosso foco. Mas eu quero que você entenda uma coisa, tá? É muito importante você entender esse ponto aqui. Vou contar uma história para vocês sobre a mecânica desses fluidos, tá? A mecânica dos fluidos é como o líquido ele se comporta no interior, por exemplo, de algum canal do molde, tá? E não só, lógico, de moldes, mas em qualquer líquido, tudo bem? E aqui a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês basicamente essa teoria aqui, tá? Entenda o seguinte, eu tenho ali um líquido, imagine uma condição extremamente ideal, uma condição perfeita, onde você tem um recipiente com água, isso é bem escala de laboratório. E em cima você coloca uma lâminazinha bem fininha, tá? E ela fica ali paradinha, bem paradinha. Então você vai ver aqui, ó, que o V é igual a zero, que significa que velocidade igual a zero, o quê? Tá parado, tranquilo? Então, nessa parte aqui que você vai observar, nós temos aqui que tá entre essas duas placas, tem um líquido e ele está estacionado, ele está parado. Tá, você vai já entender o que isso aí tem a ver com o molde. E aí, o que eu faço? E um cientista resolveu lá, na época, os cientistas tinham cheio de coisas para fazer, eles resolveram observar a natureza, Então, eles pegaram, fizeram essa experiência das placas, encheram um recipiente líquido, botaram uma placazinha, igual uma lâmina, sabe? Uma laminazinha de, para não falar termos comerciais, mas uma giletezinha, igual a gilete, uma lâmina de barbear, em cima, tá? Bem em cima de um líquido, dentro desse recipiente. E ele resolveu, depois de um certo tempo, empurrar para frente, Empurrou para frente. E a gente percebe que aqui, ó, a velocidade a gente chama de V inicial. Quer dizer o quê? Velocidade tem algum valor de velocidade, ou seja, a placa se deslocou, para frente. Quando os cientistas fizeram isso, eles perceberam uma coisa, que quando o líquido se desloca, a gente desloca uma placa e o líquido se desloca junto, o líquido também anda junto, Vamos botar esse termo, ele anda junto, ele se movimenta, ele assume o perfil de velocidade. E cada setinha dessas que você está vendo, significa que a água foi arrastada e ela tem uma velocidade. Então, quanto mais próximo da placa superior, mais velocidade ele vai ter. E à medida que eu vou descendo, vou baixando, quanto mais próximo da placa de baixo, que está estacionada, que não tem movimento, a velocidade do líquido é igual a zero. Então, se percebe que a água ou os líquidos, eles assumem esse perfil de velocidade
à medida que a gente vai baixando, se distanciando da onde tem o movimento, né? No caso, eu só movimentei a placa de cima, ele vai diminuindo a velocidade gradativamente. Isso é muito importante da gente entender, tá, pessoal? Porque agora a gente vai explicar bem especificamente o funcionamento aí o comportamento de um líquido no interior do molde, ou seja, um polímero sendo injetado, né? Aquela massa está líquida, e ela começa a ser injetada e vai andando pelos canais, percorrendo os canais do interior do molde. Agora, dá uma analisada nessa imagem e percebe que há um perfil em formato de D, e a gente pode perceber, bem aqui na imagem, você vai observar que bem aqui na imagem, nós temos aqui uma casca, né? Eu vou já explicar o que são essas duas casquinhas que se formam, mas esse perfil em D aí que é formado. Sabe por que isso acontece? Vamos lá, que eu vou explicar para você bem especificamente para você entender. Então, você observa aqui que tem esse formato em D, né? Então, eu vou mostrar agora o próximo slide e você vai entender que esse formato aqui em D, né, tem um motivo, né, em termos de velocidade do líquido que está escoando por dentro aí do molde. Você vai entender isso aí já já, tá bom? Dá uma analisada comigo aqui nesse slide. Olha só. Eu tenho, lembra das setinhas do slide anterior que a gente viu, né, que quando eu deslocava a placa, ele assumia um perfil de velocidade, né? Então, quando a gente desloca a placa por cima, o líquido assume uma velocidade nas camadas mais próximas à superfície. Agora, o que acontece com o líquido que está no interior do molde? Se você analisar bem, na hora que o polímero está entrando pelos canais do molde, ele, né, tem basicamente o quê? Quem está em movimento, né, é o líquido. Né? Então, o polímero que está entrando, líquido, claro, ele está em movimento, enquanto as paredes do molde estão paradas. Então, se você observar bem, nesse ponto aqui, ó, vou pegar aqui para mostrar para você, tá? Nesse ponto aqui, vou mostrar aqui vai ficar bem legal de ver. Nesse ponto aqui, nós temos aqui, ó, uma velocidade que não é tão grande, certo? E a velocidade ao centro, bem aqui se você observar, a velocidade ao centro, ela é muito mais rápida. Velocidade ao centro de quê? Velocidade ao centro do líquido. Por que a velocidade é menor próxima às bordas, né, do molde, né, dos canais do molde, né, da parede do molde, melhor dizendo? Porque a tendência, né, o líquido anda em fluxo laminar, que a gente chama, como se fossem laminazinhas, né, de líquido, e as velocidades vão baixando. Quanto mais próximo da superfície do molde, né, menor é a velocidade. Isso faz com que o polímero, quando está entrando, né, no molde, ele tenha esse perfil, assume esse perfil onde a velocidade no centro ela é muito maior, tá? A velocidade é muito maior. Isso vai ser importantíssimo de você entender, porque quando a gente falar sobre o atrito, né, que é gerado, né, e alguns desbalanceamentos térmicos, né, que acontecem no molde durante o processo de injeção, você vai entender, inclusive, que existem, né, estruturas patenteadas para até otimizar alguns resultados aí negativos que às vezes acontecem por conta de algumas situações. Esse conhecimento que eu estou falando, que eu estou transmitindo para você, ele é de fundamental importância porque ele serve de base para esse ponto, onde nós vamos falar aqui dentro do curso, tá? Mas entenda, esse perfil, né, em D é o perfil que o polímero faz no interior do molde, nos canais do molde, tá? Então dá uma analisada aqui comigo. Olha só, essa imagem, tá bom? Essa imagem ela ilustra bem o que eu estou falando. À medida que o polímero está entrando nos canais do molde, então a gente está pegando o molde aqui mais ou menos com 30 graus, está usando uma água industrial, tá? À medida que eu vou injetando, né, e o material vai entrando, a gente está fazendo uma simulação, o polímero ele vai cada vez mais entrando no molde, né, avançando, e ele vai trocando calor com o molde. Entenda uma coisa, pessoal. Na hora que o polímero ele é injetado e ele entra em contato com as paredes do molde, ele não espera o tempo de resfriamento para solidificar. Né? Não existe essa questão na prática. Né? Então, entrou no molde, ele pensa assim, não, espera aí, pessoal. Tem uma lei máxima que diz o seguinte, a gente só pode, né, solidificar aqui a peça quando atingir o tempo certinho de ciclo, né, e a gente começar o tempo de resfriamento. Não, na verdade, isso não acontece na prática. Né, porque é uma questão termodinâmica que a gente chama. Então, à medida que o polímero ele vai entrando, né,
no molde ele já vai trocando calor, né? E vai formando essa camadinha que você vai vendo aqui, essa camada congelada, tá? Essa camada congelada que fica bem aqui próxima à superfície, né? Que a gente está vendo, do molde, ela vai aumentando gradativamente, tá? Vai aumentando gradativamente. Essa camada congelada é o polímero solidificando. E essa medida, à medida que nós vamos aí passando o tempo, ó, chega um ponto que já solidificou a entrada no canal e a gente não consegue mais colocar material lá para dentro, tá? Então, basicamente, vai de fora para dentro acontecendo essa solidificação. Eu sempre brinco dizendo que o plástico é igual uma batata, né? Por fora pode estar um pouco mais frio, mas dentro o núcleo sempre está mais quente. Ele é um péssimo trocador de calor, tá? Mas esse perfil aí, pessoal, vai acontecendo. Então, vou voltar aqui para a gente ir analisando. Vamos dar uma olhada, ó. Vai acontecendo gradativamente a solidificação, né? Vai aumentando essa tal dessa chamada, dessa camada congelada aí, tá certo? Então, chega um ponto em que o canal está completamente solidificado, tá? Então, entendam, isso, lógico, isso serve para a gente entender que todo o processo de injeção ele precisa ter um tempo de injeção adequado, né? Se você demorar demais, a peça acaba ou solidificando no canal, ou a peça, né, o fluxo, né, do material plástico, o gate fecha, o ponto de injeção fecha. Então, a gente acaba não conseguindo aí preencher a peça como um todo. Mas nós vamos falar disso aí depois, tá bom? Vou falar para você agora como é que a gente escolhe um canal de distribuição. Qual seria o mais ideal e o mais adequado, sabendo desse comportamento, então, do material plástico, né, do fluxo do polímero no interior do molde, tá? Então, eu tenho aqui um grupo de canais. Esses grupos de canais que vocês estão vendo aqui, eu tenho um que é o melhor resultado. Mas antes de você tomar uma análise e me escolher, né, dizer para mim, dentro desse ponto aqui, qual é o melhor de todos esses, né, desses 5 canais que tem aí, eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse escolher, qual que você escolheria? Geralmente nas aulas práticas, né, nas aulas presenciais, o pessoal diz assim, Hilton, eu vou escolher o primeiro, porque lá está escrito best result, né, o melhor resultado. É claro, esse tem o melhor resultado, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa aqui é a linha de partição do molde, tá? Eu tenho aqui, eu vou voltar, perdão, deixa eu voltar o slide aqui, para você entender. Eu tenho aqui, eu vou selecionar aqui e você vai acompanhar. Eu tenho a linha de partição do molde, certo? Então, a linha de partição do molde quer dizer o quê? Que aqui eu tenho, por exemplo, a parte fixa, né? E aqui, por exemplo, eu tenho a parte móvel do molde. Só um exemplo. E aí, o que acontece? Vocês estão observando que para fazer um molde, né, claro, eu preciso de um processo de usinagem, né? Então, eu vou ter que pegar o aço, vou ter que preparar o aço, né? Ou seja, usiná-lo para, de fato, eu assumir ali, ele ter a cavidade. Então, aqui embaixo, você pode perceber que um lado do molde está usinado. Nesse aqui também, nesse aqui também, nesse que eu estou marcando, né, você pode perceber que a cavidade foi usinada só de um lado. Na verdade, o canal, né, foi usinado só de um lado. Já nesse daqui, no primeiro, você pode observar que o canal ele foi usinado nos dois lados. E quando você vai escolher um canal para um molde, é claro, eu sempre digo uma coisa para todos os meus alunos, né? Você vai escolher um canal para o molde, isso depende de quê? De quanto você tem no bolso, né? Então, se você puder, lógico, fazer um molde com todas as melhores opções, você vai investir. Tendo dinheiro para investir, você vai investir nisso. Agora, e se você não tiver esse recurso suficiente para investir, o que você vai fazer? Você vai escolher dentro das suas melhores opções, mais econômicas, você vai escolher o canal que seja mais adequado. Agora, eu vou começar pelo melhor e depois eu vou explicar os piores, tá? O melhor resultado, claro, é o canal full round ou canal circular. E outra, como é que eu sei na prática que o canal do meu molde é um canal circular? Bom, se você injetar uma peça, pegar um canal, você corta o canal e olha ele de frente, ou não precisa nem cortar, se você pegar o canal e olhar o canal de frente, você já vai perceber a geometria desse canal, né? Se é um canal circular. Geralmente, como eu falo, de canal circular, usina-se os dois lados do molde. Isso tem um custo mais elevado, que você usa um CNC, né? Você precisa de ferramentas, lógico, computacionais para poder você ter uma exatidão e precisão durante o processo de usinagem. E é claro que as duas partes, né, do molde precisam se encaixar adequadamente, né? Se não acontecer isso, a gente já tem um problemão, né? Então, dentro dessas opções, esse é o mais caro, porque a hora de CNC é muito mais caro do que
do que a parte convencional da usinagem, tá? O segundo que nós temos é o canal trapezoidal e o canal trapezoidal modificado. Essas serão as duas melhores opções dentro do que a gente tem, tá? Eu vou explicar depois para vocês nos próximos slides como é que funciona, mas as que nós devemos evitar é o canal meia cana, né, aqui do inglês half runner, e o canal retangular. Isso porque há uma perturbação muito grande do fluxo, pessoal. Além de você comprimir o fluxo do polímero, né, há uma grande perturbação do fluxo. Então, a formação de cantos, né, o escoamento do material plástico é um pouco mais complicado quando você faz nesse ponto aqui também. E o que isso implica em termos de processo de injeção? Se você está limitado quanto ao seu canal, naturalmente você também está limitado em termos de janela de processo. O que é janela de processo? São os recursos que você tem de temperatura, velocidade de injeção, pressão de injeção, ou seja, são as condições de programação ideal para que você consiga tirar uma peça com qualidade. Agora, o que isso implica? Quando a gente reduz o termo de janelas de processo, qualquer alteração em processo que você tenha, aumentou um pouco mais a velocidade de injeção, diminuiu um pouco mais a pressão, aumentou a pressão, mexeu um parâmetro que mexe com velocidade, implica na temperatura, enfim, alguma dessas vai acabar resultando em um defeito, tá? Então, o canal ele é importante porque ele tem que permitir o fluxo do polímero adequado, a troca térmica adequada, o escoamento sem perturbação. A gente fala escoamento, você tem que pensar como escorregamento. As moléculas, né, do polímero, né, escorregando umas sobre as outras. É um líquido passando pelo canal. Então, a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Se a gente não fizer isso da melhor maneira possível, o que é que vai implicar? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a minha janela de processo fica ruim, meu canal já é um canal que não me atende, o projeto já não está legal, e aí, quando eu variar qualquer questão dentro do meu processo, aumentar um pouco mais de velocidade, diminuir, enfim, isso vai implicar num defeito, numa falha, muito provavelmente, tá? Então, escolher um canal, dentro das opções, escolher um trapezoidal modificado, né, é uma opção legal dentro do processo, mas isso você tem que prestar atenção num detalhe. Aqui você tem um canal circular, tá? Aqui você tem um canal circular. No canal que você vai usinar, tá? No usinar, só de um lado, né? Aqui é a linha de partição do molde, você está vendo aqui essa linha que tem aqui em cima, é a linha de partição do molde. No canal, quando você faz um canal trapezoidal, você tem que observar o seguinte, por exemplo, aqui é um trapezoidal. Observar o seguinte, que dentro desse canal, ó, tem que encaixar tem que ter espaço suficiente como se eu tivesse um canal circular. Então ele tem que ter profundidade aí adequada para que isso me facilite em termos de escoamento. E jamais, né, eu falo half round, meia cana, eu devo evitar, porque se você observar, olha a compactação aí, né? A área que você tem é muito pequena aí. Então, nesse caso, se você puder ter um molde com o canal circular, né, ou full round, é a melhor opção, tá? Melhor opção. Se não puder, um trapezoidal modificado são as melhores opções aí dentro, né, de todas as outras aqui que foram apresentadas aqui nesses slides anteriores, tá? Nesse curso, tá bom? Então vamos lá. Deu para entender legal? É um pouco complicado para quando a gente fala de escoamento, de líquido e tudo mais, mas você tem que entender de maneira bem simples que os líquidos, né, eles assumem perfil de velocidade, principalmente quando eles são empurrados, no caso da injeção, tá? E quando você tem uma parede, no caso do molde, né, você tem ali as paredes do molde, o líquido vai assumir uma maior velocidade ao centro e nas extremidades a velocidade vai ser muito menor, porque o atrito aumenta e é como se ele estivesse freando esse líquido, tá? Então, quanto mais próximo da parede, menor a velocidade do líquido. E, lógico, você tem um aumento do atrito naqueles pontos ali, né? O que implica também na questão da temperatura da frente de fluxo, na temperatura do polímero que está entrando. É bem complexo, mas eu vou trazer umas informações bem legais e bem completas aqui para você ficar bem atualizado. Olha, quero te passar uma coisa. Isso não é todo o curso de injeção que as pessoas acabam, né, nos cursos de injeção conhecendo. Então, as informações que a gente está trazendo é justamente para quando você chegar no final do curso de regulador de máquina injetora da Inovameta, você consiga identificar os problemas, saber como o polímero escoa por dentro. Aqui na Inovameta, nesse curso, você vai ter uma visão, eu quero que você tenha uma visão tridimensional do processo, ou seja, você consiga entender a matéria-prima entrando na máquina, ela sendo transformada, ela sendo injetada, né? Ela escoando pelo interior do molde, você tem que visualizar
cada fase da resina no interior, né, durante o processo e o que acontece com o polímero ali dentro até a gente conseguir tirar uma peça com excelente qualidade, tá? Então, são inúmeras variáveis, o processo de injeção não é fácil, mas aqui você vai entender, chegar no final você vai conseguir entender por que você está aprendendo isso agora, neste exato momento, tudo bem? Então, eu tenho mais coisas para falar para vocês aqui, a gente vai falar ainda sobre tipos de gates, né, o pontos de injeção, entradas, mas eu vou falar isso aqui na nossa próxima aula e eu te espero lá.